Assista agora mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Entrevistas com temas diversos que você pode compartilhar em suas redes sociais. Atualidade com Marcos Figueiró. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Atualidade. Programa este que vai ao ar todos os sábados a partir das 10 horas da manhã. O programa Atualidade tem um apoio dos nossos colaboradores, as pessoas que fazem e que motivam o programa Atualidade a existir. Desde já agradeço a estes apoiadores do programa Atualidade que estão aqui embaixo. Pessoal, o programa Atualidade hoje veio conhecer um espaço novo aqui em Tramandaí. Esse espaço pertence a uma pessoa que você já deve conhecer aí nas redes sociais, muita gente já estão seguindo ela, e que é a Roberta Smolny. E o espaço se chama Beta. Movimentos terapêuticos. Beta Movimentos Terapêuticos. Isso. Tudo bem, Beta? Tudo bom. Obrigado por tu me receber aqui no teu espaço. Eu que agradeço. Muito bonito. Convido a todos a virem conhecer, a virem conversar contigo, conhecer um pouco deste... absorver um pouquinho dessa energia bacana que tem aqui. Vai ser Olha só uma que alegria legal isso como aí. te receber aqui também. Fiquei muito feliz com o convite. E estou esperando aí de coração aberto, né? Isso aí, todo Beta. mundo que sentir. Primeiramente, Beta, eu quero te dizer assim, ó, que eu já te sigo há bastante tempo. Além da gente já se conhecer há algum tempo, tu é a esposa de um grande amigo meu. E eu já te sigo e venho te acompanhando teus áudios, venho acompanhando a tua história. 4 anos de luta, 4 anos de sem desistir, sem esmorecer, e outra, sem ser vítima, sem pregar um vitimismo. Os teus áudios são áudios que motivam e que inspiram pessoas a te seguir e conhecer mais e mais e se apaixonar mais e mais por essa tua história, por essa tua luta. Parabéns, Beta. E te digo mais, tu já está curada, tu já atingiu todos esses teus objetivos e agora talvez a criação desse espaço aqui seja o principal motivo dessa tua história aí. Beta, há 4 anos começou uma luta contra o câncer, né? Em 2019 eu identifiquei um nódulo, né, na mama esquerda. E aí, enfim, fui para médicos, né? Aparentemente não era nada. Mas aí, quando fiz a biópsia, então veio o diagnóstico, né, de ser um câncer triplo negativo, que é considerado, né, o mais grave dentro dos cânceres de mama, em função que ele foi descoberto há menos tempo, não tem muito tipo de tratamento, estudo, né? Mas, e aí eu levei um susto, como todo mundo, né? Todo mundo, imagina. Na hora que descobre. Mas eu sempre conto essa história, né? Depois de chorar uma noite toda, eu, no outro dia, assim, senti o movimento do meu marido com a minha irmã, já vendo o que ia fazer e decidindo e querendo me ajudar. Mas quando eu escutei os dois conversando no telefone, ele desligou o telefone e eu falei, Beto, né? Que é como eu chamo ele. Eu sei que eu vou precisar de muito apoio, né, de muitas mãos, que eu sempre digo que tem as mãos que andam lado a lado com a gente, outras que nos puxam, outras que nos empurram, mas eu quero ser realmente quem vai tomar a frente de tudo isso. Eu não quero que vocês decidam nada por mim, né? Eu quero, então, ser protagonista desde o início dessa história. E assim foi, assim, né? Eu não tenho certeza, porque eu sinto muito que a gente não é sozinha nesse universo, né? Tem algo maior que nos guia. E foi com essa mão aí desse universo, desse Deus superior aí, que eu tô aqui cada vez mais firme e forte. E depois, Beta, tu é uma mulher que praticava exercícios físicos, até porque a gente mora num lugar lindo, numa praia, um ar puro, e tu era professora de dança. Sim. Tu estava sempre em movimento, né? Sempre fui uma pessoa, desde muito nova, ativa, assim, né? Sim, com uma dieta também regrada. Sempre cuidei da alimentação, antes de trabalhar com atividade física.
a minha família, né? E depois ficou comigo, tinha uma livraria. Então, assim, eu tinha recursos, né, de conhecimento de procurar cuidar da saúde, de também Deixa entender... eu só arrumar o microfone aqui, Beta, para te dar. Pronto. Ah, tá. De entender que tem um lado espiritual também envolvido. E aí, quando eu descobri, né, a minha mãe faleceu de câncer, né, o mesmo Sim, tipo já de tem um câncer, histórico. tem um histórico. Mas mesmo assim, eu não podia... Não digeria bem essa história. Tinha que ter algo mais, sabe? Porque tem a genética, sim. Depois eu fui descobrir que tem a epigenética, que é algo que está maior do que a genética, né? E que nos fala e que me comprovou, então, que tinha algo a mais além da genética. Eu não sou... todo mundo tem uma genética, né? De uma doença, porque todos nós na família temos alguma doença por trás. Mas o que desencadeia essa genética, né? É o ambiente que a gente vive, do que a gente se nutre, muito mais do que o alimento que eu consumo, mas que tipo de energia, que tipo de emoções eu vou alimentando durante a minha vida, que é o gatilho que muitas vezes desencadeia a genética, que pode estar adormecida ali, né? Porque eu fiquei pensando, bom, se a minha mãe morreu de câncer, eu também vou morrer de câncer, daqui a pouco a minha filha também está... né? Vai ter que engolir essa continuidade, e daqui a pouco, passando anos e anos, as pessoas vão se cruzando, daqui a pouco todo mundo vai estar morrendo da mesma coisa. Eu falei, isso não tem lógica, né? Vamos quebrar essa cadeia. Vamos quebrar essa cadeia, porque não faz sentido. Então, foi aonde eu comecei a mergulhar em me conhecer. A entender que, além de cuidado físico, além de acreditar... Para mim, eu tinha uma fé gigantesca. Hoje eu vejo que eu tive que entender o que era essa fé para sentir ela de verdade, sabe? Aprofundar Não bastava nisso. apenas dizer eu tenho fé, né? Não, hoje eu posso dizer que eu experiencio uma fé muito mais intensa do que eu vivia antes. Que bom, Beto. E eu fui entender, assim, que muito além tinha que ter algo, sabe? Do que praticar uma atividade física e consumir um alimento mais equilibrado. E aí eu fui entender que as minhas emoções precisavam ser vistas, precisavam ser olhadas, né? Desde criança até a vida adulta. E aí eu entendi que sim, o câncer, eu acredito que veio para dar uma balançada assim nas estruturas da nossa sociedade, porque quando uma doença vem para mim, a doença vem para minha família. E hoje em dia, não existe uma família que não conheça, que não tenha alguém que tenha câncer. Verdade. Né? Quando chegou a pandemia, o Covid, eu não me assustei tanto com o Covid, porque eu já lidava com muita coisa semelhante, que é lidar com câncer, me trouxe como experiência, né? Então, o Covid, que veio ao mesmo tempo para muitas pessoas, né? Para o mundo inteiro, para mim já me era meio familiar, as sensações que eu já tinha. Estava travando uma luta muito maior que aquela que estava se apresentando, né, Então, Beta? eu acho que o câncer hoje em dia, eu digo, o Covid veio para nos mostrar isso, mas o câncer, ele é algo presente também na sociedade. Não é um problema meu, da Beta, não é um problema do fulano de tal. Ele é algo que veio para chamar a atenção da nossa sociedade, porque ele realmente é multifatorial. Sim. E ele nos entrega algumas coisas de bandeja para que a gente olhe, né? E eu sempre digo que os desafios estão aí para nós, pra gente, é que nem joguinho de videogame, né? A gente tem que passar de nível. Sim. E é só que a gente precisa encarar esse jogo, né? A gente precisa se colocar como alguém que tem capacidade para jogar esse jogo e para superar os desafios. E aí, quando eu entrei nesse caminho de olhar para as minhas emoções, de me conhecer enquanto Beta, né, que eu até digo assim, não é uma cura de câncer, é uma cura de Beta que eu me propus a fazer, eu fui entendendo que tinham causas ali, né, que eu, a princípio, botava para debaixo do tapete. Sim. E que eu precisava fazer um olhar para si mesmo. Fazer um olhar para si mesmo. E foi então que eu comecei a estudar. Daí, lógico, o período da pandemia deu uma oportunidade maior, porque a gente ficou mais recluso, ficou com mais tempo, né?
E aí eu comecei a estudar na época coisas para mim entender o que o câncer estava fazendo na minha vida, como é que ele funcionava. Foi que eu acabei me formando em várias coisas, porque fazia muito sentido, né? Sim. E cada vez foi ganhando mais volume na minha vida, que eu fui trocando o meu ambiente profissional, fui inserindo outras coisas e transformando, né? Por isso a borboleta, né? Sim. Por isso essa transformação toda. É uma metamorfose que veio de dentro e hoje está ganhando espaço aqui fora, né? Quando eu cheguei aqui, Beta, eu disse para ti, eu não vim aqui explorar e falar da tua doença. E como eu te disse, que eu não chamo de doença, dessa energia que está aí e que ela... A serviço. Exatamente. A serviço da vida. A serviço da vida. Essa energia que está aí e que tende a ir embora. Tudo depende de você, de mais ninguém. Mas esse preâmbulo todo foi para nós falarmos deste espaço e do porquê esse espaço foi criado e está sendo criado aqui em Tramandaí. O espaço Beta. Até, olha só que bacana, Beta, né? Nós temos os estados Beta e Alfa. Isso, né? verdade. E aqui nós temos um espaço Beta. Né? O complemento não importa, seja o que for. Mas o espaço Beta já é o suficiente para que as pessoas se aproximem deste espaço. Então, por isso que eu digo, o resto não importa. Espaço Beta já seria o suficiente. Né? Então, assim, a tua história, Beta, ela é motivadora para muita gente, porque tu fala com uma naturalidade do câncer e enquanto nós estamos aqui, tem muitas pessoas do outro lado, da a nossa audiência, nos assistindo e comparando talvez as histórias, tentando comparar as histórias com uma diferença. Às vezes essa pessoa do outro lado está lá sendo vítima, se vitimizando, se apaixonando pelo seu sofrimento, enquanto ela deveria estar fazendo diferente, lutando contra isso, brigando contra essa energia, conhecendo mais ela mesma, porque como tu disseste, nós somos frutos, as nossas doenças são frutos e são resultados das nossas emoções. Muitas vezes nós estamos em ambientes que nos fazem, às vezes, carregar umas energias que não são nossas. E outro dia eu estava lendo um livro que ele fala que a nossa história está ligada a muitas coisas do nosso passado e dos nossos antepassados. Não é verdade? É, porque nós carregamos genes que não são só físicos, né? Nos nossos genes vem toda uma bagagem emocional, cultural, né? De conhecimento de todos os sentidos. Então, muitas da nossa mochilinha que nós carregamos nas costas... Sim, a mochila, a famosa mochila. A famosa mochila, tem coisas dentro que a gente não sabe nem de onde que veio e de quem que é. E nem daí, como é que eu vou identificar, como é que eu vou curar, como é que eu vou me desfazer, escolher diferente, se eu não tenho essa consciência, né? Então, eu preciso entender que eu sou muito mais do que eu vejo hoje aqui, né? Sim. Eu sou uma bagagem, eu sou uma soma, assim, um conteúdo que é formado por muitas gerações, né? A constelação sistêmica fala sobre isso, né? Que nós herdamos 7 gerações anteriores. Então, são vidas que foram experienciadas de maneiras muito diferentes. Sim. E que nos formam hoje, né? A gente tem que honrar essas histórias, porque a vida vem de muito longe, né? A gente só é o que a gente é hoje, porque muitos se proporam a superar os seus próprios desafios, né? E trazer a vida até nós. Então, ter essa consciência de que a nossa energia vem de muito longe. E sobre o medo, né? Tem muito medo inconsciente dentro da gente, justamente porque veio de gerações, né? Quantas pessoas tiveram que lutar nas guerras, entregar suas vidas, muitas vezes abdicar de muitos amores, né? E sofrer muito para que a gente estivesse aqui hoje. Mas a gente precisa entender de que quando a gente olha para a natureza, por exemplo, né, a gente vai aqui para esse mar lindo, para esse rio, para a lagoa, para o sol, pôr do sol, nascer do sol,
E a gente fica assim, extasiado, olhando aquela natureza. Assim, meu Deus, né? A lua essa semana tá maravilhosa. Linda, então a gente realmente se encanta com aquilo. Só que a gente esquece que a gente faz parte dessa natureza perfeita, sabe? A gente muitas vezes não se sente pertencente a essa natureza. Só que eu digo uma coisa, nós somos a prova, a maior tecnologia dessa natureza perfeita. Exato. Né? Então, o que existe fora, existe dentro. A gente não precisa fazer esforço de pensamento nenhum para estar aqui falando, com tudo funcionando perfeitamente. O sangue nutrindo o meu corpo, reorganizando, reestruturando. Sim. Então, mais do que algo fora, existe algo que eu preciso acreditar, e a pessoa chama como quiser chamar, de Deus, de universo, de tecnologia, do que for, de natureza, mas existe algo perfeito que está mantendo a vida aqui dentro de mim. E eu preciso aprender a confiar, a relembrar que essa vida é abundante e perfeita, com todas as imperfeições, porque a gente chama de imperfeição o que é diferente, né? Sim, normalmente. Geralmente é assim. Então, assim, se nós fôssemos todos iguais aqui fora, a gente não ia ter oportunidade de aprender um com o outro, né? Sim. E eu não sou imperfeita porque eu sou diferente de ti, e nem tu, e nem ninguém. Então, não é sobre imperfeição, é sobre diferenças que compõem uma perfeição. E uma doença, ela não é algo imperfeito, ela é algo diferente. É uma célula, o câncer tem uma célula que está se reproduzindo de uma maneira diferente, mas que está a serviço para que eu olhe para a vida de uma maneira diferente. Está dizendo assim para mim, Roberta, tu tem capacidade de fazer algo a mais. E aí eu tentei te mostrar várias vezes na vida aí, né? Eu sempre digo, meu corpo tentou me mostrar várias vezes. Eu tinha enxaqueca, eu tinha gastrite nervosa, eu tive depressão, eu tive, enfim, sabe? Só que aí eu queria seguir a vida daquele jeito, fazer as mesmas coisas. Tu encarava aquilo ali como uma como algo normal. A gente como normaliza. Algo simplesmente assim, ó. É apenas uma enxaqueca. Isso. Essa depressão é porque eu não estou num momento legal. Mas são gatilhos. E aí são alertas. Eu tomo remédio. Não é que os remédios não são importantes, né? A ciência está a serviço da humanidade também, né? Não podemos separar, né? Esquecer. O negócio é unir, é integrar, né? Mas o remédio já diz o nome dele, ele remedia, ele Exatamente. Não cura. Exatamente. Né? Porque ele faz um papel de amenizar nossas dores, para nos dar mais tranquilidade para que a gente consiga olhar para aquilo. Uhum. Mas eu não posso ficar só dependendo de algo externo. O nosso poder está dentro. E todos nós temos um poder de autocura. Todos nós. Eu tenho aqui muitos livros, porque eu estou sempre procurando me nutrir, né? Então, assim, quando eu acho um livro de um médico, de um neurocientista, de algo que una o invisível com o visível, eu procuro estar me nutrindo disso, lendo e buscando conhecimento. Então, existem muitas e muitas e muitas histórias que falam, né? De médicos que digam, peraí, tem algo mais aqui. Como que essa pessoa se curou de tal coisa, né? E a gente tem essa oportunidade, porque o conhecimento ele está disponível para todos. Uhum. Só que é sempre a minha escolha. O principal movimento que eu faço são as minhas pequenas escolhas diárias. O que eu escolho? Sim. Então, como tu mesmo falaste, eu posso escolher olhar para a doença e me colocar como vítima, ou eu posso dizer, pronto, isso apareceu para mim, eu não olhei para tantas coisas antes e apareceu um câncer e disse assim, agora eu vou gritar no teu ouvido, tu vai olhar para isso ou não vai? Não, eu quero olhar, eu vou olhar, porque eu escolho a vida. Chega de eu te avisar. Chega, né? O corpo fala o tempo todo com a gente, o corpo é a nossa comunicação entre o visível e o invisível. Sim. E eu digo que ele é o nosso GPS da nossa alma, né? Por isso que eu fui estudar, eu estudei psicologia corporal, leitura corporal, linguagem corporal, enfim, tem várias vertentes, mas tudo leva para o mesmo lugar, né? Eu digo que hoje em dia é como reiki, né? Tu também é reikiana, Sou né, Marcos? reikiano. E existem vários tipos de reiki para a gente estudar, várias linhas. Mas
é só várias formas que... São nomenclaturas, porque a o energia é uma universo só. É uma só, que o universo se propõe a colocar, porque de repente eu, Roberta, vou me conectar com esse tipo de linguagem, tu vai te conectar com a outra, mas a energia é uma só. Tanto que Jesus curava as pessoas como antigamente. E eles faziam um curso de reiki? Não. Né? É. Então, isso vem de muito antes de nós. O que a gente conhece hoje em dia é uma camada muito superficial de tudo que existe nesse universo. Então, a gente tem que se abrir, sair das caixinhas e se abrir para as infinitas possibilidades. Beta, eu inclusive, não querendo te interromper, já te interrompendo, eu tenho um amigo, um querido amigo, que também está passando por um problema de câncer, e ele costuma me dizer assim, Marcos, as respostas para tudo está na Bíblia. Está tudo ali, Marcos. A gente não lê, a gente esqueceu de ler, ou a gente tem preguiça de ler, e eu estou lendo hoje, eu estou entendendo muito mais coisas do que eu já entendia antes. E foi preciso dar acender essa luzinha para ele pegar e buscar essa interlocução com Deus, essa comunicação, né? E eu acredito, Marcos, que, né, ontem mesmo eu estava num momento em que a gente estava num grupo ali em Atlântida, na UXA, onde a gente está fazendo o estudo dos mestres, né? E um dos mestres, ontem o estudo foi Jesus. E tudo que ele veio fazer aqui na Terra foi nos abrir portas para as infinitas possibilidades e para a gente reconhecer a nossa verdadeira identidade. Ontem eu até falei isso, né? A gente se identifica muito com o que está fora. Né, com os sentimentos, com o material. E muitas vezes essa profunda identificação que a gente faz com o mundo material nos traz muitas dores. E por quê? Porque falta uma consciência da nossa verdadeira identidade. Quem realmente nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos desse universo, nós não estamos aqui para sofrer só. Sim. O sofrimento que vem é porque a gente se conecta com ele, então ele vem como forma de aprendizado. Mas a gente está aqui realmente para passar de nível. Eu acredito muito nisso, né? E a doença, ela vem como uma linguagem do corpo, né? A medicina traz isso como as doenças psicossomáticas, né? Eu acredito que o nosso futuro agora é integrar. Né? É a ciência, bom, a física quântica já está fazendo muito isso. Sim. E está indo tudo muito rápido, né? Então, eu desde o início procurei me tratar em unir a medicina tradicional com a medicina integrativa, que olha para a pessoa além da doença, né? Porque a oncologia hoje em dia, normalmente, o que ela faz? Ela olha para o câncer, para o tipo de câncer, a medicação que pode ir ali, enfim. Mas a medicina, o olhar mais integrativo, ele olha para a beta e ele diz assim, bom, a beta tem um câncer na mama, mas aquilo ali é 5% dela. Eu preciso cuidar dos outros 95%. Exatamente. Eu preciso que os outros 95% estejam saudáveis para ajudar a combater aquele 5% ali. Então vai o remédio no 5% e vai a beta se fortalecendo enquanto ser humano, fisicamente, me alimentando corretamente, fazendo atividade física, me conectando com a natureza, cuidando do emocional, cuidando do espiritual. Aí sim, esse conjunto aí vai fazer o que tem que ser feito. E tu vê, né, Beata, antes de tu saberes do câncer, tu já teve uma depressão. Já tive uma depressão. E depois que veio o câncer, essa depressão não veio mais. Porque tu disse, não, mas espera aí, eu tenho uma coisa mais forte que aquela depressão. E tu não como a gente diz assim, nós temos o remédio, nós somos o remédio das nossas próprias doenças. Deus nos disponibilizou tudo isso que tu falou antes. Sol, terra, mar, o vento, né? Está aqui, à nossa disposição. Quem é que ontem, ou outro dia, parou para olhar a lua e apreciar a lua?
Se deu um tempo, né? Quem é que se deu um tempo para parar e apreciar e ver aquela beleza que Deus estava nos disponibilizando ali? E ainda nós não conseguimos entender, Beta, qual é o sentido e qual é a energia que aquela lua estava emanando para o planeta ou para nós. O que faz sentido para nós é o que a gente sente no coração, né? Uhum. Então, eu acredito assim que a força da natureza ela é tão potente e é para o coletivo, mas cada um de nós pode perceber e captar exatamente o que precisa dela. Sim. Porque é como se a gente visse um livro, tá? Um filme, ou lesse um livro. Tu vai ver o mesmo filme que eu, a gente vai juntos no cinema lá. E no final do filme a gente vai sair, eu vou dizer assim, Marcos, tu viu aquela hora que aconteceu tal coisa? Aquilo pra mim, assim, olha, eu me emocionei tanto, aquilo me bateu forte, já lembrei de tal coisa da minha vida, aquilo fez um sentido pra mim. Tu vai dizer, nossa, Beta, eu não me lembro dessa parte. Mas eu me lembro de outra parte, que pra mim aquilo fez sentido. E por que que é assim? Porque eu peguei a minha experiência de vida e conectei com o conhecimento de fora. E tu pegou a tua experiência de vida e conectou com aquilo. E aí faz sentido. E aí toca o coração. Então não adianta eu pegar qualquer conhecimento externo, que seja o mais maravilhoso do mundo, e se eu não conectar com o que eu tenho aqui dentro, entende? Eu tenho que conectar com a minha experiência. Eu tenho que validar o que eu tenho dentro sem esperar ser validada por algo de fora. E assim eu consigo conectar. E assim eu consigo fazer, colar as peças do quebra-cabeça, né? E aí eu ocupo o meu lugar na vida, entende? Porque eu ocupando o meu lugar na vida, eu dou espaço para que o outro ocupe o lugar dele. E aí as coisas ficam mais leves. Aí eu vou descarregando a minha mochilinha sem fazer tanto esforço. Aí a minha mochila fica mais leve, eu consigo compartilhar melhor contigo. Isso não quer dizer que a gente não vai ter, tipo, o meu caminho. Eu não vou dizer, eu vou ser hipócrita se eu falar que eu não sinto dor física, Sim. que eu não tenho medo, que eu não aprendo a lidar com os meus medos e os medos externos. Que tu não se esconda para chorar. Que eu não tenho os meus momentos de me recolher, Claro. sabe? Se eu te disse ali antes, né, e falei aqui que hoje eu entendo, eu vivo a fé de uma maneira diferente, é porque muitas vezes eu duvidei. Eu tive que olhar para frente dela e dizer assim, poxa, eu tô precisando de ajuda, o que está acontecendo aqui? Uhum. O que está faltando eu ver? Sim. Eu não quero mais sofrer com isso, eu quero aprender. E hoje eu digo, eu quero aprender pelo amor. Eu não quero mais aprender pela dor. É uma escolha minha. Quer dizer que eu não vou ter os desafios? É a história do videogame. Quando a gente consegue passar de nível, vou para outra etapa do jogo do videogame, quer dizer que não vai ter desafio lá? Até pelo contrário, mais difícil. Eles vêm maiores. É. Mas aí eu tô mais capacitada. E aí não é sobre o que acontece, é o que eu faço com o que acontece. É como. Quais as minhas pequenas escolhas diárias que vão me fortalecer de acordo com o que eu vou me conhecendo, porque eu vou me conhecendo e eu vou entendendo, bom, eu experimentei isso, mas isso pra mim não faz tanto sentido. Tipo, eu não vou conseguir manter isso na minha rotina. Talvez pro Marcos vai ser a melhor coisa do mundo, mas pra mim não. Então eu vou descobrir o que eu consigo colocar na minha rotina e fazer com que aquilo me fortaleça. E aí eu digo, o que faz sentido, né, como o amor, assim, essa energia universal que nos une. Isso não é dividido, eu não estou dividindo alguma experiência minha contigo. Eu estou multiplicando. Perfeito. O que é bom nos preenche e aí transborda, é natural. Eu não estaria aqui falando tão naturalmente se isso não tivesse vivo dentro de mim. Sim. Não tivesse latente, Não, não se tivesse tu não pulsando. acreditasse no que tu está dizendo. A minha verdade. Pode ser que a minha verdade amanhã mude totalmente. Sim. Como um livro, quando a gente lê uma vez,
numa situação e passado um ano tu vai reler aquele mesmo livro, Parece tu outro. já não é o mesmo livro que tu leu na primeira vez. Parece outro, parece, meu Deus, parece que eu nunca vi isso aqui na minha vida. Exato. Por quê? Porque o livro se mudou, alguém foi lá e Nós mudou o que está escrito. amadurecemos, Nós nós mudamos. evoluímos, exato. A gente se permitiu metamorfose, fazer a né? metamorfose. E quando a gente se transforma, isso aí parece uma frase assim, tão... A gente escuta tanto e parece besteira já de tanto, isso é sempre historinha. Mas não, o mundo não muda se a gente não mudar. O mundo muda a partir da nossa mudança. Às vezes as pessoas, Beta, chega no final do ano, as pessoas dizem assim, ano novo, vida nova, mas espera aí, o que tu fez, o que tu vai fazer de diferente na tua vida para que, não é o ano que vai mudar, é tu que tem que mudar. É a eterna segunda-feira, né? Das mudanças que a gente se propõe, Sim. né? Segunda eu começo uma outra semana. Mas espera aí, tu vai começar uma outra semana, mas sendo a mesma pessoa? Né? Como tu pode exigir pontualidade da vida se tu não é pontual? Né? É isso. E aí o que acontece? Se a gente tá disposto a olhar, né? Abrir as janelinhas e olhar, a gente vai perceber que tudo que vem a nós, na verdade, é o que a gente precisa. Então, se vem uma pessoa na minha frente, que eu tô me irritando com a pessoa, né? E olha que não tem uma família, não tem um espaço profissional que a gente não chegue e diga, poxa, o que aquela pessoa sempre fala a mesma coisa? Ela tá pegando meu pé, né? Por quê? Porque aquele ambiente é o ideal para que a gente evolua. E a pessoa só está me irritando, ela não está querendo me irritar. Não, porque ela pensa diferente de mim. E olha que maravilha quando a pessoa pensa diferente de mim e eu estou aberto a escutar ela e perceber. Porque ela está me mostrando um mundo diferente do que eu consigo ver. Sim. Através dos olhos dela. E aí, se eu for inteligente e humilde, eu vou dizer, poxa, eu não preciso passar pelo que ela está passando para aprender. Eu posso aprender com o que ela está vivendo. E aí a gente vai sofrendo menos, entende? Porque eu vou aprendendo através do outro. E aí ela para de me irritar. E ela se torna o quê? Um professor para mim. Porque é outra frase que para mim eu sempre trago para o meu dia a dia. Todos nós somos eternamente professores e alunos. Somos eternos aprendizes, Beto. Aprendizes. Mas aí eu preciso o quê? Me colocar nesse lugar. É uma escolha. Sim. Porque senão eu vou dizer assim, aconteceu tal coisa, sempre comigo. Ai, de novo, olha, eu já tive isso, já tive aquilo, agora tem um câncer. Eu sou vítima da situação. Sim. Né? Então é como se, quando eu sou vítima, eu entrego o meu poder para quem é o protagonista da história. Se não sou eu o protagonista, eu estou entregando o meu poder para outra pessoa. Se eu sou vítima, o que eu consigo fazer? Eu só recebo, eu só apanho. Se ele mudar, quer dizer que se o outro mudar, se a situação mudar, se o ambiente mudar, se a política mudar, se não sei o que mudar, se o clima mudar, aí eu consigo fazer alguma coisa. Senão, não. E isso é entregar o que a gente tem de mais valioso para qualquer coisa fora de nós. Beta, quando eu atendo, muitas vezes, quando eu estou atendendo, as pessoas às vezes me contam umas histórias e eu pergunto, a primeira coisa que eu pergunto, como é que tu está? É a resposta das pessoas que às vezes me faz ver que elas estão totalmente, elas estão precisando de ajuda mesmo. Porque se tu me perguntares como é que tu está, Marcos, eu posso estar cheio de dores, eu estou ótimo. É isso que eu jogo para o universo. É isso que eu quero de volta. Eu digo sempre que é o bumerangue da vida. Tudo que tu joga, volta. E as pessoas, e outra, nós temos que cuidar os nossos relacionamentos, as nossas relações, as nossas trocas de energia. Eu, por exemplo, sou solteiro, estou sozinho, eu cuido muito dos meus relacionamentos, com que tipo de troca de energia eu vou, com que tipo de pessoas eu vou me relacionar, para poder entender a troca de energia que vai acontecer. Somos responsáveis, Somos né? responsáveis. 50% nós, 50% do outro. E eu sempre digo que energia, a gente não consegue colocar dentro de um potinho e fechar a tampa, né? Não. Então, assim, essa responsabilidade do que a gente emana e do que a gente recebe, escolhe receber, né?
é nossa. E ser consciente sobre isso é muito importante, porque a gente propaga a energia querendo ou não querendo. E aí, se é com consciência, é muito melhor, porque inconscientemente a gente a energia tá indo e tá vindo, e se é inconsciente, eu não sei, eu nem percebo o que entra, o que sai. Sim. Né? Então, assim, eu ser responsável do que eu emano, né? Todo dia, como tu falou, eu estou ótimo. Se eu tô passando por algum perrengue, algum momento difícil, eu ter consciência de que não é duradouro. Sim. É uma passagem. Isso não me deixa ser menos apropriado de mim, ser menos especial, ser menos capaz. Né? Eu tenho consciência de que eu sou algo muito maior do que o momento que eu estou vivendo. Então, sim, eu estou ótima. Porque eu entendo que o que está passando por mim é um momento. Beta, e o que daí tu fizeste, quais os cursos que tu fez e que tu está trazendo aqui para o espaço Beta? Movimentos terapêuticos. Que eu ainda entendo que é só Beta, mas tudo bem. O movimento, para mim, antes sempre tive o movimento do corpo, né? Continuo trabalhando com dança, assim, como professor de dança, não aqui no espaço, propriamente dança de salão, outras coisas, né? Mas em eventos fora eu continuo trabalhando. Então, o movimento, eu tinha que conectar o corpo, né? Porque para mim, realmente, o corpo é o GPS da alma. Eu sinto, eu tenho a oportunidade de sentir através do meu corpo todas as possibilidades, né, que esse mundo invisível nos traz, esse campo maior. Então, eu acabei me formando em constelação familiar, né, então está em alta, né? Olhar para o mundo com um olhar mais sistêmico. Inclusive, recomendo à nossa audiência aí um filme chamado Uma Nova Mulher, que fala da constelação familiar. Muito bom, né, Beta? Muito, muito interessante, sim. E hoje a gente está, assim, com os recursos muito disponíveis, né? A gente pode falar sobre isso de uma maneira muito tranquila. E então a constelação familiar, né? Por enquanto eu estou trazendo aqui para o espaço atendimentos individuais, né? Com os bonecos. Certo. Como representante. Porque existem muitas formas, né, de trabalhar com constelação. E eu tenho vivências em grupos e individuais também, com a dança terapia, que eu acabei me formando, que traz, então, através do movimento do corpo, né, esse autoconhecimento, essa maneira mais sutil de aprender a se perceber, a trazer a escuta, ativar a escuta interna. E aí eu também trabalho com registros acásticos, né, que é uma sabedoria da alma. Então, assim como a constelação trabalha com o campo, o Akasha, ele é umas nossas informações que estão disponíveis no nosso campo, né? Então, é como se tudo que a gente faz estivesse numa caixinha disponível para ser acessado, tanto do passado, quanto do presente, quanto de possibilidades futuras. Não é uma previsão, não é nada disso, mas é uma permissão, né, que a gente faz através de uma oração, onde tu me permite acessar essa tua caixa, e a tua sabedoria da tua alma vai trazer o que tu precisa ver nesse momento, né? Então, os registros acásticos é uma possibilidade também. E tudo, eu não me formei em nada ainda, mas eu sou uma grande estudiosa dessa leitura corporal, né? Já fiz vários cursos, não, mas, técnicos, mas eu não fiz uma formação, assim. Sei lá, tenho mais de 10 cursos, desde a linguagem corporal, a psicologia corporal e a leitura corporal, que são 3 vertentes, né? Todas elas estão me fazendo acreditar cada vez mais no corpo como um veículo de autoconhecimento. Então, identificar emoções que podem ser desbloqueadas, né, através do movimento do corpo, porque o que acontece? Uma terapia verbal, que eu sou super a favor, né, já fiz muitos anos de terapia com psicóloga e tal, ela vai me ajudar a perceber através de falas, de conversas. Só que isso leva um tempo. Por quê? Porque o meu ego já me defende, né? A mente mente.
Então leva um tempo, é um processo e tal. E às vezes através de um movimento do corpo, da psicologia corporal, a gente vai trazer a verbalização depois. Primeiro, tu vai desbloquear algum trauma energético do teu corpo e depois vai ser verbalizado. Porque aí o ego sai da linha de frente, né? E aí, através da tua escuta interna, da tua escuta, tu vai sentir o que teu corpo está pedindo. Sim. E às vezes eu, então, como facilitadora do processo, vou identificar, né, algum movimento que seja necessário, algum toque, alguma parte do corpo que vai liberar, porque nós somos um fluxo de energia, sim, né? E tem muitos traumas, principalmente de infância, que não é que fizeram para nós, mas foi como nós percebemos aquele momento e aí ficaram guardadinhos. A nossa energia, então, fica como se fosse um nódulo de sim, desconforto, fica um nódulo energético ali, onde vai nos paralisando em algum movimento que a gente pode dar em direção à vida. Em resumo, o espaço está oferecendo, então, a constelação familiar. Constelação familiar, o registro acástico, as vivências de corpo, né? Que aí eu uno dança-terapia com a psicologia corporal e o reiki, né? O reiki, tu é mestre em reiki também. Eu não sou mestre, mas eu já tenho vários cursos em reiki. Eu não capacito outras pessoas. Sim, sim. Mas eu já tenho vários cursos. Tu sabes que eu sou mestre em reiki e eu nunca capacitei ninguém. E não me vejo com habilidade e com permissão dos meus mentores para capacitar alguém. Eu não consegui ainda essa permissão ou esse sentimento de dizer, eu vou te capacitar a mestre. Eu não consegui ainda, Beta, é uma coisa muito estranha. E a minha mestra uma vez disse assim para mim, tu já capacitou alguém? Tipo, cara, não consigo. Não vejo. Não é o teu chamado, talvez, nesse Exato, momento. E eu uso a técnica do mestre Uzui, então eu procuro fazer do reiki e faço muito alto reiki. E vou te dizer, Beta, os resultados são impressionantes. Eu sou uma prova de que o alto reiki está dando um resultado muito grande num problema que eu estou passando, entendeu? E eu vejo que ele está indo, ele já não me pertence mais. É muito bacana aí se ver o resultado. E o mais impressionante é quando a gente começa a aplicar o reiki lá no início e que a gente não entende que como pode o toque da mão, só as nossas mãos... Só a gente que sente. Né? A gente passar essa energia para as pessoas e deixar as pessoas legais. Mas tu esqueceu uma coisa muito importante, Beta, que tu oferece aqui. Uma mentoria, Beta, para as pessoas que estão passando por um problema vamos falar assim, dessa energia, né, dessa doença do câncer aí. Acho que isso Beta, eu acho que isso tu está perdendo uma oportunidade de abrir mais essa tua sala, esse teu espaço, para receber pessoas, para conversar com elas, para orientá-las, para ajudá-las nessa caminhada. E tu, olha, eu tenho certeza que depois desse programa, muita gente que às vezes não tinha coragem, não tinha ousadia de chegar e dizer assim, Beta, vamos gravar um programa? Beta, vamos conversar sobre isso? Tenho certeza, Beta, que tu vai receber bastante convites, porque porque sou ousado mesmo. O máximo que tu ia dizer, Marcos, eu não vou gravar contigo. E eu estou tendo a felicidade de hoje conversar contigo sobre isso. E tu fala de uma forma bastante andragógica que a gente consegue entender e captar realmente que aquilo ali vem daqui de dentro, vem do coração. E eu acho que esse espaço tem essa ferramenta muito importante, que é essa mentoria. Muita gente fala aí nas redes sociais, mentoria disso, mentoria daquilo. E a Beta? Olha a mentoria que tu acabou de passar aqui, ó. No nosso eu me coloco à disposição, assim, como quem se sentir à vontade, né, e quiser realmente conversar e trocar a experiência, né, porque é uma troca muito rica, assim. Porque eu realmente, assim, eu que frequento hospitais, né, e tal, me dói muito quando eu vejo as pessoas morrendo antes de morrer, sabe? Acreditando mais na doença do que na vida, porque eu sempre digo uma coisa, a gente não sabe
como que a gente vai partir desse mundo, né? O que nos guarda, assim. Eu vou partir, mas eu vou brigar muito antes. E aproveitar as oportunidades, Sim. né? Todo mundo vai um dia se transportar desse universo para outro, né? E continuar de outra forma aí. Mas é olhar para a vida agora, né? A gente tem que acreditar e honrar. Eu sempre digo que a gente não tem o direito de duvidar da vida de ninguém e muito menos da nossa. A gente não tem esse direito. Então, quando a gente deixa o medo ser maior, eu sei que muitas vezes não é fácil. Muitas coisas são muito simples na vida, mas não são fáceis. Mas tem pessoas sempre que estão dispostas a nos ajudar, né? A reativar a nossa chama interna. Porque eu não consigo fazer nada com ninguém, um médico não consegue fazer nada comigo, mas eles podem me ajudar, tem ferramentas, tem recursos, tem muitas coisas, tem muitas mãos para serem trocadas nessa vida que vão fazer com que eu consiga reacender a chama, que é o meu poder de autocura, o meu 50%, o meu poder, o meu verdadeiro poder. Sim. Então a gente tem que querer, né? Entender que a vida ela é muito grande, ela veio de muito tempo até chegar a nós e a gente vai e ela vai continuar. A vida é grande, eu preciso olhar porque tudo cabe dentro da vida. A doença cabe dentro da vida, a Beta cabe dentro da vida, o Marcos cabe dentro da vida, tudo cabe dentro da vida. Então como é que eu vou achar que algo é maior que a vida? Eu não tenho esse direito. A vida é maior. E quando eu entendo e percebo e sinto no meu coração que a vida é maior que tudo, o medo, ele vai existir, mas ele vai ficando menor. Sim. Ele vai perdendo esse lugar e vai fazendo assim. Muitas vezes ele vai querer vir aqui, eu vou de novo, sabe? O medo, ele tem o seu papel importante, né? Eu digo, tudo está a serviço da vida, da nossa vida. Então, o medo, ele tem a parte instintiva que nos protege. Tudo é assim. Mas ele não pode ser maior do que a vida. Nunca. Então, o que eu puder contribuir para que as pessoas realmente acreditem em si, mais do que tu olhar para fora e vislumbrar essa natureza maravilhosa, olhar para dentro de si, perceber e sentir a natureza maravilhosa que está aqui dentro. Nossa, eu digo, é como o reiki, né, Marcos? Cada coisa que eu falo, quando a gente passa o reiki para uma pessoa, ele passa por nós primeiro. Então, o primeiro beneficiado somos nós. Quando a gente está se colocando a serviço, quando eu falo alguma coisa para ti, a primeira pessoa que está ouvindo sou eu. Uhum. Eu estou me ajudando. Sim. É ilusão de tu estar ajudando alguém, a gente está se ajudando. E quanto mais tu aplicar reiki, mais energia tu... Porque eu estou me nutrindo primeiro, Exato. então eu tenho que agradecer, né? A gratidão é a principal oração da nossa vida. Quando eu tenho a possibilidade de falar aqui para ti, através da tua audiência, para muitas pessoas, eu tenho que agradecer. Sim. Porque eu estou me ouvindo, e quando eu estou ouvindo o que eu estou falando, que foi o meu caminho até aqui, eu estou me colocando no lugar que eu preciso estar para me curar e para me sentir curada. Sim. Porque eu estou reforçando aquilo que eu preciso ouvir, entende? Sim. E é sobre isso, então, quando a gente entende que ocupar o nosso lugar tem um tamanho tão absurdo e tão potente, de falar a nossa verdade, de viver a nossa verdade, e muitas vezes a gente acha, o meu propósito é fazer uma mentoria para 1000 pessoas, eu preciso, sabe? A gente já pensa que a internet está muitas vezes nos fazendo se comparar e achando que o nosso propósito é algo, às vezes, que até paraliso, porque parece inatingível, né? Não, o meu propósito é estar dentro da minha casa primeiro, fazendo o que eu faço com amor. Perfeito. Depois no meu trabalho e convivendo com as pessoas e aquela história que a gente ouve falar na fila do mercado, não importa onde, é o que eu faço com amor, não é sobre o que eu faço, é como eu faço, né? Então é assim, é o trabalhinho de formiguinha, é sempre ali, né? Dando um passo de cada vez, fazendo o que eu tenho que fazer, o que eu sei fazer. E outra coisa, o que eu tenho hoje sempre é o suficiente para fazer um movimento diferente. Sim. Eu só vou me transformar e abrir minhas asas, que é as asas ali, o final da metamorfose,
se eu entender que o que eu tenho hoje é o suficiente para fazer um movimento diferente. Isso não acaba nunca, e tomara que nunca acabe, porque enquanto a gente vê aqui, é isso que nos mantém vivos, é o movimento da vida, Sim. É os ciclos, né? Aí eu vou uma coisa mais simples ainda, para a respiração. Cada respiração que eu dou, e olha que interessante a gente ser consciente da potência dessa respiração, porque é um nascer e renascer a todo momento. Eu estou sentindo a vida dentro de mim, essa potência que tem aqui dentro, que é o pulso da vida, é o meu pulmão funcionando sem eu ter que pensar sobre isso, o meu ritmo do coração fazendo tudo funcionar, tudo perfeito, tudo perfeito. Então ter consciência, por isso que a meditação é tão importante, Sim. né? A gente aprender a ter consciência da nossa respiração, porque o que acontece? A gente vai sair daqui, tu vai lá pro fórum trabalhar, eu vou fazer outras coisas, hoje eu vou para Porto Alegre fazer exames, e a gente vai entrar num fluxo da vida, Sim. que é aqui, as pessoas para lá e para cá, correndo. Mas se eu tiver numa rotina espiritual, que eu chamo, que eu quero me conectar com esse espírito que eu tenho dentro de mim, nesse corpo hoje, que eu sou, na verdade, eu vou procurar trazer para minha rotina essa consciência de agradecer, de respirar, de olhar para o sol, de saber respirar, estar aqui contigo e pensar, poxa, eu quero estar aqui com o Marcos conversando, eu quero estar aqui entregando o meu melhor. Isso pode ser em qualquer lugar, com a minha família, com as pessoas que vão me proporcionar fazer um exame hoje, olhar no olho, Sim. abraçar, conversar, escutar o que o Marcos está querendo me dizer. Poxa, que legal! Estado de presença, sabe? Porque quando a morte bate perto da gente, através de uma pessoa, através da gente mesmo, ela bate na porta e diz, olha, acorda pra vida. Senão eu vou te levar. Eu tô aqui, não é pra te levar, pra te, de repente, te ensinar a viver, né? Te acordar. Te acordar pra vida. Aí tu vai dizer, poxa, porque senão eu vou chegar lá no dia que eu vou partir, vou dizer, poxa, eu podia ter feito diferente, sabe? Tipo, tanta coisa não importa e tanta coisa importa, e eu só tô conseguindo olhar para isso agora. Então é a velha conversa que parece que a gente tá repetindo, mas tem que repetir, porque a gente insiste em repetir de ano. Beta, onde está localizado o espaço Beta? É na Rubem Berta, quase esquina com a Flores da Cunha, na Sinaleira. Então é uma esquina, um prédio de 2 andares, bem em frente. Estão vendo as imagens aí, o pessoal está passando aí? Isso. O Marcos está fazendo a gentileza, né, de ter as imagens todas aí para ficar bem fácil de localizar. A Rubem Berta é aquela avenida do Nacional, em direção à praia. Então é numa esquina aqui, quase com a Flores da Cunha. Com a Sinaleira. Como é que as pessoas fazem para agendar um horário contigo, Beta? É me chamar no WhatsApp ou no Instagram. Então o Instagram é beta_smolny. Tu vai deixar escrito, né? Porque o meu sobrenome ali é da Sim, vamos colocar ali. E o WhatsApp também, o Marcos coloca aqui, pode me chamar. Pode dizer o número aí. É 98590-6424, 51 prefixo aqui da região. Olha aí, pessoal. Beta, eu quero dizer assim para ti, ó. Muito obrigado, Beta. Gratidão. Eu tenho certeza, assim, ó, essa conversa podia ir longe. Tu tem muita informação, muita coisa boa. Foi um papo muito bacana, muito legal. Eu adorei conversar contigo. E graças à minha ousadia, ao meu atrevimento, eu digo, vamos gravar, Beta? Ela aceitou. Olha, gente, quem puder, chame essa mulher para conversar, para dar mentoria. Ela pode dizer assim, Marcos, mentoria menos. Mas gente, olha o que essa mulher tem de bagagem, de aprendizado. Ela se transformou numa autodidata para poder conhecer a sua doença, tirando a doença, a sua energia parada ali, e foi buscar mais informação. Ela foi conhecer o seu inimigo para saber como combater ele. Marcos, assim, ó, te agradeço muito pelo teu movimento, né, de ousadia, que foi um presente para mim. Ai, que bom, Beta. E te receber aqui, uma honra, né, logo nesse início aí, trazer uma energia boa para cá também, de movimento. Chocruei. De movimento.
E então é assim, tô de coração aberto, de braços abertos, né? Quem sentir aí no coração e pode me procurar, vou recepcionar aqui, né? Pode me chamar para ir a alguns outros lugares também, que eu tenho feito algumas vivências, né? Fora, com mulheres, com casais, com empresas. Não, agora está aí a Semana da Mulher começando aí, um movimento aí na cidade. Convidem a Beta, vamos lá, vamos conversar, vamos tirar, vamos sugar as informações dessa mulher. E outra coisa, vou te cobrar. Eu sempre assisto teus vídeos e eu estava sentindo uma falta muito grande dos teus vídeos e recentemente tu fez um. Que foi o que me motivou a dizer, não, mas eu vou lá cobrar dessa mulher pessoalmente outros vídeos. Continua fazendo esses vídeos, continua passando essa mensagem, Beta, e tu está ajudando muita gente sem tu saber. Amém. Tu pode ter certeza, Beta, assim, ó, que o movimento que tu também está fazendo é de ajuda. Eu recebo muito, né, Marcos, assim, tenho muito a agradecer de muitas pessoas, né, e, nossa, eu recebo muito. Então, quando a gente recebe, a gente realmente tem que passar adiante, né, e quanto aos vídeos, eu dei uma pausa, porque eu acho que eu entrei um pouquinho no meu casulo, uma necessidade, sim. Sabe, então, assim, me respeitei um pouco. Claro. Mas sim, é justamente isso. Quando eu falo, eu gosto muito de escrever também. Eu me conecto muito comigo mesmo, assim, me fortaleço. Então, obrigada pela motivação. Tá aqui um fundo para te usar nos teus vídeos aí, ó. Senta aqui, ó, e conversa com os internautas, conversa aí nas redes sociais. Tem muita gente atrás da telinha lá, ó, te ouvindo e se conectando também contigo. Obrigado, tá, Beta? Muito obrigada, Marcos. Gratidão, viu? Pessoal, e o programa Atualidade está encerrando. Hoje tivemos a grata e a honra e a satisfação de poder conversar com essa pessoa bacana, essa pessoa linda, linda de alma, linda de espírito, linda com uma energia muito grande, que é a Roberta Smalley. É Smalley, né? Smalley. Smalley. Um nome difícil de escrever, mas venham conhecer o espaço que a Beta está trazendo aqui para Tramandaí. Venham conversar com ela, venham visitá-la, venham marcar um atendimento. Vocês vão gostar desse espaço aqui, que é sensacional. A energia aqui, ela flui de uma forma assim maravilhosa. Muita luz, muita vibração aqui. Até o próximo final de semana com um novo entrevistado. E obrigado pela audiência. Continuem se inscrevendo no nosso canal lá. Passamos já de 1.500 inscritos, o que nos dá muita satisfação e saber que nós estamos no caminho certo. Que lá em 2015 nós criamos esse programa Tramandaí em Ação e depois virou então o programa Atualidade. Tchau, pessoal. Um bom final de semana a todos. Você acabou de assistir mais um programa Atualidade com Marcos Figueiró. Compartilhe, divulgue e obrigado pela audiência.